Boa noite, meus queridos alunos. Bem-vindo a essa aula. Hoje, 14 de setembro. Semana passada foi feriado, né? Não teve aulas. Bom, a gente já viu variância, desvio padrão, são medidas de dispersão, né? Hoje a gente vai ver o coeficiente de variação, como que a gente calcula esse coeficiente de variação. E a gente vai ver variância e desvio padrão de novo, como que calcula, só que agora na forma de tabelas. Porque nessas aulas aí anteriores a gente viu abrindo os resultados, fazendo um monte de contas, né? Só que na maioria das pesquisas, dos estudos estatísticos, é um monte de dados, né? 800, 1000, 1500. No caso da pandemia, aí vocês estão vendo, essa vacina está sendo testada em 9.000 pessoas. Então são 9.000 dados. Fazer os cálculos que a gente tem feito aí com 5 amostras, 3 amostras, isso aí é didático, gente. Na prática, não tem como a gente fazer isso aí, né? Isso aí desse jeito a gente faz só para pequenas amostragens. Mas a grande maioria dos estudos estatísticos é uma quantidade de dados enorme. E essa quantidade de dados ela está organizada numa tabela. E daí, como é que a gente calcula variância, desvio padrão a partir de uma tabela? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Eu peguei o exercício número 2 do material de vocês porque ele é mais fácil, mais simples, mais didático, tá bom? Então fala assim, um paciente com diabetes, ele faz controle rigoroso de sua glicemia. Por isso ele faz 3 medições por dia, né? 124, 120 e 130. São os 3 dados que ele tem. Daí está pedindo para a gente calcular a dispersão desses dados aí. E para a gente fazer uma conclusão em cima desses resultados, né? Interpretando esses resultados aí. Muito bem, para eu calcular a variância, a primeira coisa que eu faço é calcular a média aritmética, porque eu vou usar a média ali na fórmula da variância. Né? Então, o meu primeiro passo é calcular a média aritmética. Então, média aritmética, eu somo esses 3 valores, divido por 3. Eu tenho, então, que esse paciente ele tem uma glicemia média de 124,67. Fazendo o arredondamento ali na segunda casa, tá? Muito bem, eu já tenho a média, agora eu aplico a fórmula da variância. Porque a fórmula da variância, ela fala para eu pegar o valor, o dado, menos a média. Daí o segundo valor, menos a média. Daí o terceiro valor, menos a média. Né? E tenho que elevar tudo isso ao quadrado. Então, montando lá na fórmula da variância, ó, como que fica? O primeiro valor é 124, menos a média, que é 124,67, elevado ao quadrado. Mais, porque é um somatório, mais o segundo valor, que é o 120, menos a média, 124,67, elevado ao quadrado. Mais o terceiro valor, que é 130, menos a média, que é 124,67, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por n menos 1. O meu n aí, ele é 3, né? Porque eu tenho 3 valores. Então, o meu n é 3. Então, colocando lá na fórmula, 3 menos 1. Esse menos 1 aí, gente, é da fórmula, tá? Nunca vai mudar. Só o n ali que você vai mudar. Mas o menos 1 ele é da fórmula, vai ser sempre assim, tá? Muito bem, daí fazendo a continha, e eu fiz as continhas meio direto aí já. Então, olha lá, eu pego 124 menos a média e elevo ao quadrado, dá 0,45. Eu pego o 120 menos a média, 124,67. Elevo esse valor ao quadrado, dá 21,81. Daí eu pego o 130 menos 124,67. Elevo ao quadrado, dá 28,41. Tudo isso, passa um traço aí, tudo isso dividido. 3 menos 1 dá 2. Está lá embaixo, né? Agora eu somo toda a parte de cima. 0,45 mais 21,81 mais 28,41 dá 50,67.
dividido por 2 dá 25,34. 25,34, então, é a minha variância amostral desse conjunto de dados. A variância amostral, então, deu 25,34, né? Muito bem, a gente já calculou a variância amostral. Agora eu preciso calcular o desvio padrão. Como que eu faço para calcular o desvio padrão? O desvio padrão, a fórmula dele diz que ele é a raiz quadrada da variância. Se a variância é 25,34, raiz quadrada de 25,34 vai dar 5,03 miligramas por decilitro, a glicemia desse paciente. Interpretando os resultados aí, olha, a gente percebe que esse desvio padrão, ele é baixo, ele é relativamente baixo, né? O que significa isso? Que os dados que você tirou, que você coletou aí desse paciente, tem uma dispersão baixa, né? O que significa isso na prática? Significa que o paciente ele não tem oscilações bruscas de glicemia, não é? A glicemia dele, a gente pode dizer que ela é estável. Ela não tem variações, ela não tem dispersão, né? Porque o desvio padrão deu baixo. Muito bem. Vocês viram aí uma revisãozinha do que a gente aprendeu a calcular nas aulas anteriores, né? Calculando variância e desvio padrão, abrindo os resultados, utilizando aquela fórmula, né? Então, nós temos três tipos de coeficiente, três tipos de análises de dispersão, né? A variância, o desvio padrão, que a gente viu nas aulas anteriores, e hoje a gente vai ver um último que está faltando aí, que é o coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? Nada mais é do que você pegar o desvio padrão e dividir pela média. Desvio padrão dividiu pela média, multiplica por 100, você tem aí o coeficiente de variação. Ele é normalmente representado em forma de porcentagem, por isso que é multiplicado por 100 ali, porque ele transforma esse valor numa porcentagem. E por que ele é importante? Porque, olha, é uma maneira da gente expressar essa variabilidade, essa dispersão dos dados, excluindo a influência da ordem de grandeza da variável. Ou seja, quando que o desvio padrão vai ser grande? Quando que vai ser alto? Quando que a média vai ser baixa? Quando que a média vai ser alta? Então, o coeficiente de variação, ele perde esse sentido de grandeza, porque ele dá em termos de porcentagem. E em termos de porcentagem, fica fácil da gente decidir se essa variabilidade dos dados é homogênea, quando é o caso de baixa dispersão, menor que 15%. Quando que essa dispersão, essa variabilidade dos dados é média dispersão, quando esse valor do coeficiente de variação der entre 15 e 30. E quando a gente tiver uma alta dispersão dos dados, ou seja, os dados estão longe da média, os dados são heterogêneos, estão distantes, estão longe, estão diferentes, né? Quando esse coeficiente de variação aí for maior que 30%. Então, o coeficiente de variação nada mais é do que transformar a grandeza que a gente tem em termos de porcentagem, para ficar mais fácil da gente identificar ele, qualificar ele em baixa, média ou alta dispersão. Então, para vocês entenderem o que é o coeficiente de variação ou coeficiente de variabilidade dos dados, vou dar um exemplo bem bobo assim, para vocês fixarem um conceito na cabeça, sabe? Por exemplo, a pessoa perdeu R$100 na rua. R$100 é bastante ou é pouco? Então, para a gente responder se R$100 é bastante ou é pouco, depende do salário da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa ganha R$1.000 por mês, R$100 representa 10% do salário dessa pessoa. E se a pessoa perdeu R$100, mas ela ganha R$10.000 por mês,
esses 100 reais que ela perdeu não vai fazer nenhuma diferença para ela, né? A primeira pessoa ali que ganha R$ 1.000 de salário, ela vai ficar nervosa, perdeu 10% do salário. A segunda pessoa que ganha 10 mil, ela vai nem ligar, perdeu 100 reais, não tá nem aí, 1% do salário dela, ela nem vai sentir. Dinheiro de bala, né? Então, tá vendo? Quando vocês calculam o desvio padrão, vocês vão falar assim, nossa, esse desvio padrão é alto ou é baixo? Não tem como você, só olhando o desvio padrão, de você falar, é alto ou é baixo. Não tem como. Como que para você descobrir isso, o que você tem que fazer? Você tem que comparar esse desvio padrão em relação à média. Comparou o desvio padrão em relação à média, daí você tem o que a gente chama de coeficiente de variabilidade. Olhando esse número, daí você vai saber se é alto ou não. Daí você vai saber se é baixa variabilidade, né, homogêneo, ou média variabilidade, ou alta variabilidade, heterogêneo, né? Então, para isso que serve o coeficiente de variação, para a gente saber, olhando esse número, esse percentual, a gente saber dizer se é baixo, médio ou alta variabilidade. Entendeu? Porque olhando só o desvio padrão, eu não sei se é baixo ou é alto. Mas quando eu comparo em relação à média, daí eu tenho uma conclusão a respeito, né? Então, o coeficiente de variação, de variabilidade, ele é isso, né? É uma forma da gente expressar a variabilidade dos dados em termos de porcentagem, usando a porcentagem. Porcentagem todo mundo conhece, né? Teve um desconto de 20%. Todo mundo já sabe que esse 20% quanto que representa do total. Então, quando a gente põe esse valor dessa grandeza em termos de porcentagem, fica fácil da gente identificar se é baixo, médio ou alto a variabilidade dos dados. Olha aí um exemplo, né, para a gente entender isso em termos práticos. Então, uma pessoa analisou duas variáveis, a idade e a altura das pessoas. Calculou a média, calculou a variância, calculou o desvio padrão, que está aí. Qual conjunto de dados apresenta menor dispersão relativa em torno da média? Menor dispersão relativa. Então, é o menor coeficiente de variabilidade. Né? Apresenta menor dispersão, tem que ser o menor coeficiente de variabilidade. Então, vamos lá. Eu tenho que calcular o coeficiente de variabilidade dessas duas grandezas aí, a idade e a altura. A idade das pessoas, primeiro, olha lá, coeficiente de variabilidade. Eu pego o desvio padrão, que é o 0,82, e divido pela média dos dados, que é 41,6. Multiplico isso por 100. O coeficiente de variabilidade da idade das pessoas é de 1,97%. Faço a mesma coisa com a altura, aplico a fórmula, coeficiente de variabilidade é o desvio padrão dividido pela média. Desvio padrão da altura é 0,20, é isso mesmo, e a média é 1,67. Multiplico por 100, para transformar isso aí em porcentagem, eu tenho 11,98. Né? Respondendo a pergunta, olha lá, qual conjunto de dados apresenta menor dispersão relativa? Menor dispersão relativa é o menor coeficiente de variabilidade. No caso, é o 1,97, é a idade das pessoas. Os dados das idades das pessoas apresentou o menor coeficiente de variação, de variabilidade, ou seja, tem a menor dispersão. A conclusão, então, seria assim, a idade é a variável mais homogênea. Os dados estão mais próximos da média, né? Porque esses dados apresentaram a menor dispersão relativa, 1,97. Então, agora, ó, vocês vão fazer exatamente o que a gente fez aí nos exercícios anteriores. Vocês vão calcular o exercício 9 e 10. O 9 está falando para a gente calcular o coeficiente de variação aí desses dois grupos, grupo 1 e o grupo 2. Então, o que vocês têm que fazer? Calculem a média, né? A média aritmética, calculem a variância dos dados, como foi explicado lá no começo,
calcule o desvio padrão, achando a raiz quadrada da variância, e daí você calcula o coeficiente de variação, o coeficiente de variabilidade, né, que é o desvio padrão dividido pela média. Multiplica por 100, calcula tanto do grupo 1 como do grupo 2, daí você vai ver qual dos dois grupos apresentam a menor variabilidade dos dados.